você toma muito cuidado na hora de escolher sua aposentadoria. Não é só preencher requisito. Tem muita gente que acha que é só preencher requisito. Tem gente que vai lá dentro do aplicativo Meu INSS, eu até baixei aqui para mostrar, e vai lá e tira o simulador, aqui, ó, tá vendo? Lá dentro do aplicativo Meu INSS tem o simulador. Isso aqui que é o simulador. Todas essas regras que eu falei aqui, ó, aparecem dentro do simulador do INSS. Só que o simulador, gente, não é confiável, não vai ser tema desse vídeo, não. Mas essas regras, não todas, tá? Não aparece todas, não. Ele não é confiável, inclusive é por isso que não é confiável, porque não aparece todas as regras. Não aparece para certas pessoas, igual, por exemplo, professores, pessoas que estão expostas a agentes nocivos, trabalhadores rurais. Às vezes você tem um tempo no exterior. Eu tenho um vídeo só falando sobre esse tema, depois você vai lá assistir ele também, que é muito interessante. Tem gente que vai lá no simulador do INSS e olha, tá, gostei, vou pegar essa aqui. E pega a aposentadoria, gente, só por causa que preencheu o requisito. E não é bem assim. Por quê? Porque você precisa analisar valores, né? Então, você sabe que você preencheu o requisito, mas e aí? Qual que é a melhor regra? Né? Qual que vai trazer o melhor valor de aposentadoria para você? Será que realmente compensa você pegar o pedágio de 50 agora, por cento? Será que compensa você pegar? Não é melhor esperar a regra do pedágio de 100%? Ou vice-versa? Então é sobre isso. Por quê? Porque a gente está falando agora de valores. Por que eu estou falando isso, gente? Porque cada regra se calcula de um jeito. O cálculo da sua aposentadoria vai se diferenciar um do outro. O cálculo do pedágio de 50% é diferente do de 100%, que é diferente do por idade. Então isso impacta diretamente no valor final da sua aposentadoria. Não é só a questão do requisito, a data que eu completei o requisito, é qual será o valor da minha aposentadoria naquela determinada data. E a terceira coisa que você tem que prestar atenção, e o valor que você está almejando. Não estou falando do valor que está aparecendo lá, sei lá, está aparecendo simulador para você, não confia nisso aqui não, tá? Confia não. Então, vamos supor que já está aparecendo simulador R$2.000. Mas e o que você está querendo? Você está querendo R$2.000 mesmo? Está querendo um salário mínimo mesmo? Você está satisfeito com o que está aparecendo no simulador do INSS? Que você nem era para estar acompanhando ele, tá errado? Enfim, quem me acompanha que sabe, né, que eu sempre falo disso. Então, você tem que pensar por esse lado também. Mas, Ana, eu até gostei dessa regra aqui, eu achei interessante, né? Eu acho que vou aposentar por idade mesmo, né? Mas eu tô entre a por idade e por pontos. Mas será que tem como aumentar o valor da minha aposentadoria? Eu tô com a média aqui de 2.000, eu queria ganhar pelo menos uns R$5.000, pelo menos uns 3 salários mínimos, me viver tranquilamente, né? Pelo menos buscar uma vida melhor depois da minha aposentadoria, não precisa ficar trabalhando igual doido mais, né? Poder sossegar, falar assim, chega, fica tranquilo. Então é sobre isso que você tem que pensar também. O que você está pensando na sua aposentadoria? Qual que é seu sonho? Eu tô falando muito sobre isso aqui, gente. Para pelo menos um minutinho, larga o telefone aí, fecha o vídeo, dá uma pausa e pensa, o que eu quero de aposentadoria realmente? O que eu quero de aposentadoria? Tô falando de valor. O que eu quero na minha aposentadoria? O que você quer na sua aposentadoria? O que você sonha com sua aposentadoria? Me fala aí. Você quer trabalhar quando você estiver aposentado? Você quer estar preocupado com dinheiro quando você estiver aposentado? Se você chegar com saúde, tá bacana, né? E se chegar lá sem saúde, precisar comprar remédio, né? Você tá pensando nessa parte? Você já se organizou até nessa parte também da saúde, inclusive? Você tá se cuidando? Porque quando a gente fala em aposentadoria, a pessoa pensa assim, vou aposentar, vou parar de trabalhar. Mas não pensa nem mais nada. Parece que coloca aquele negócio tampa burro, tampa a cara de cavalo, de burro, e olha só pra frente. Não, tá, sabe? Não olha pro lado assim, peraí, deixa eu analisar isso aqui de novo. Não olha com a coisa mais ampla, sabe? Deixa eu prestar atenção, peraí. INSS, aposentadoria, hoje eu ganho tanto, eu acho que eu quero ganhar mais, porque hoje eu vivo de uma forma, né? Lá na frente eu quero manter esse padrão de vida, eu não quero depender de familiar, né? Em questão financeira. Eu não quero só o INSS, não, peraí, eu não quero depender do INSS, que eu sei que tem um limite aqui, né? Isso aqui não vai eu não vou agradar só com isso aqui, não vai dar para manter, eu quero ganhar mais, né? Então, você tá pensando por esse lado, né? Eu tô saudável, eu tô cuidando da minha saúde, o que eu vou fazer até lá também, para eu não precisar ficar tomando remédio, gastar dinheiro com remédio. Então é sobre isso. Qual que é o seu sonho de aposentadoria?
né? Eu, pelo menos, eu quero ficar. Eu cada vez mais eu vejo que, à medida que eu vou envelhecendo, eu quero ficar mais tranquila. Eu não quero ter preocupação com questão financeira, né? Eu quero ter minha aposentadoria garantida no INSS com um valor bacana, que eu já me organizei para isso. Eu quero ter minha outra aposentadoria, eu tô me organizando para uma segunda aposentadoria, para não depender só do INSS. Por quê? Porque gente inteligente faz isso. Você quer depender do governo mesmo? Só do governo? Não, eu não quero não. Eu também não quero que você dependa só do governo, mas eu quero que você garanta seus direitos. Por quê? Porque você pagou por isso. Você não vai aposentar, ninguém vai te dar nada, você tá pagando por isso, então é seu direito lá na frente ter. Mas não significa que é seu direito que você vai ficar só com aquilo ali, você vai pensar em mais coisas, né? E tendo o seu direito, você vai pensar em se aposentar da melhor forma possível, né? Para alcançar os seus sonhos, né? Parar de trabalhar mais cedo, né? Poder curtir, viajar, sei lá, às vezes lá na frente você tá com um filho formando ou tá indo pra faculdade, ter dinheiro para pagar uma faculdade pro seu filho, sabe? É sobre isso, sabe? Curtir a vida, não ficar preocupado com outra gente. Quanta gente que se aposentou, que eu atendo aqui no escritório, que assim me procura, às vezes me procura tarde, eu tenho um alerta que eu tô falando, deixar aqui pra vocês, não deixa procurar na última hora não. Tá faltando 10 anos para aposentar? Maravilha, 10 anos dá para fazer muita estratégia para você se aposentar melhor pelo INSS, em questão de valores, questão de regra, né, de estratégia de pagamento até lá, para não pagar nem mais nem menos do que deve, né? 10 anos, 20 anos, eu tô com 31 anos, eu já tô organizada. Tem gente que espera chegar nos 60, tem gente que espera chegar nos 64, tem gente que espera um mês para preocupar com a aposentadoria, gente. Isso é muito sério, não faz isso não. Tá? Manda esse vídeo pra alguém que estiver pensando desse jeito. Que estiver deixando pra última hora. Não deixa pra última hora não, porque depois não dá pra fazer nada. Sabe o que é nada? Nada. Não dá pra fazer nada. Tem gente que... Olha pra você ver, esses requisitos que eu passei aqui, você já vê que são requisitos que exigem uma idade, né? Exigem um determinado tempo. Tem gente que nem pensa nisso. Começa a pensar na aposentadoria lá com 60 e não tem nem 10 anos de contribuição. Dá pra ver, não tem nem INSS e não tem nada. Isso é muito sério, gente. Então... é sobre isso, tá? Pensa aí qual que é seu sonho, imagina qual é o seu sonho, o que você quer na sua aposentadoria como pessoa, o que você pensa na sua aposentadoria de verdade e o que você vai precisar para manter isso aí, né? O valor, que valor que você almeja. Então você vai fazer uma caminhada, vai se planejar para que você alcance isso. Aqui na Sagaz Prev a gente olha para a aposentadoria como mais uma forma de investimento. A aposentadoria do INSS, não a única. Então a gente traça a melhor estratégia para você alcançar a sua melhor aposentadoria, não só olhando tipo de aposentadoria, requisitos, mas estratégias, valores, o que você deve fazer até lá? Qual código que você vai usar? Como que gera a guia? Como que você paga até lá? Por quanto tempo? Qual o valor? Quanta gente paga no INSS errado, gente? Paga menos? Paga mais do que deve? Então tem um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio até alcançar a sua melhor aposentadoria? É por isso que a gente criou a metodologia PEA, que é o Planejamento Estratégico de Aposentadoria, para a gente organizar a aposentadoria da melhor forma possível, que a gente enxerga essa aposentadoria pelo INSS como mais uma forma de investimento, né? Então tem que ser um investimento, tem que ser com cuidado, né? Se é um investimento, você precisa saber como fazer, até quando fazer, o que fazer nessa caminhada. Para onde que você está indo? Você vai fazer, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu quero uma aposentadoria de pelo menos 5 salários mínimos. O que eu, Ana Paula, vou fazer para alcançar essa aposentadoria de 5 salários mínimos? Então, isso que eu vou fazer, eu, Ana Paula, especialista, consigo descobrir para você, tá? Eu consigo descobrir certinho o que você tem que fazer para alcançar essa aposentadoria e quando você vai alcançar ela. Qual regra? Quando você chegar lá, você não vai assustar, porque você já vai saber a regra, já vai saber o valor, já vai saber o que você tem que fazer, né, antes. Então, se estiver chegando perto, já está tudo organizado. É assim que você escolhe a sua melhor aposentadoria. Não só por tempo de contribuição, qualquer aposentadoria. Aposentadoria pelo INSS, aposentadoria pelo regime próprio se tiver concursado. A sua segunda aposentadoria, se você não tiver querendo depender só do INSS. É assim que faz. É com antecedência, né? É isso que você tem que fazer. E nós temos casos de clientes aqui no escritório que pensam dessa forma, né? Pensou dessa forma, acompanhou a Sagaz Prev desde o início, né? E se aposentou muito bem. Eu conversei com um cliente meu, o Anselmo. Ele é um cliente muito querido. Ele me conheceu bem no início, quando eu criei o canal aqui antes era Sagaz Cálculos, depois passou em INSS Sagaz, agora o Sagaz Prev. Ele conheceu a gente lá atrás, né? E ele entendeu, ele já tinha essa mentalidade. Eu conversei com ele por um tempo, ele é lá de São Paulo. Um beijo, Anselmo.
Se você estiver assistindo a gente, isso é um caso de sucesso, né? Um orgulho. Conversei com ele, ele falou, Ana, eu já estava me preocupando com a aposentadoria há muito tempo. Eu sempre fui ligado nesse assunto, eu não deixei para depois. Eu quero trazer ele aqui para falar. Ele que tem que falar com vocês, sabe? Para vocês entenderem o que é o planejar. Né? O que significa o planejar? Não é só questão financeira, é o sossego, gente, o mental, a segurança. Eu acho que é isso que a gente quer, né, quando tá aposentado. Imagino que é, né, conversando com os aposentados, é isso que eles me falam. Mas é isso que eu almejo também, né? Eu, como aposentado, vou querer ter segurança, né? Então ele falando que agora ele tá tranquilo, não tá dependente de familiar, se aposentou bem, se programou, ele fez o planejamento com a gente, fez o PEA, ele acertou o CNIS com a gente e pediu aposentadoria e agora tá aí, ó, aposentou nesse mês de outubro, todo felizão, com o valor que a gente fez, com as estratégias que a gente traçou para ele conseguiu alcançar a sua melhor aposentadoria. E assim funciona, gente. Essa é a caminhada para quem quer se aposentar. Essa é a caminhada para quem vai escolher a sua melhor aposentadoria pelo INSS. Agora me conta aqui, qual regra você, com tudo que eu te falei aqui, né? Com tudo que eu te falei, qual que é a regra que você imagina ser melhor para você? Você já sabia dessas regras aqui, desses requisitos? Você já sabia que dá para se aposentar por tempo de contribuição, que não era só por idade? O que você está imaginando aí de aposentadoria? Me conta aqui, porque eu tô contando para vocês, gente. Eu tô querendo tranquilidade, tô querendo segurança, quero me aposentar bem, não quero só depender do INSS. Eu tô pensando se eu trago um vídeo falando da minha escolha, porque eu não quero que vocês façam igual, porque cada caso é um caso. O meu caso é totalmente diferente do seu, né? Se eu trouxer o meu caso aqui, do que eu me planejei, vocês não podem falar assim, então eu vou fazer igual a Ana. Não, porque a Ana é diferente. O meu caso é totalmente diferente, que do caso do Anselmo é diferente. Enfim, mas eu tô querendo trazer o meu caso. Mas assim, um resumo é que eu tô planejando para 2 aposentadorias. Uma pelo INSS e outra sem depender do governo, sem nada, para mim chega lá na frente, aposentar bem de um lado e bem de outro e não esquenta a cabeça com mais nada, ficar tranquilo. Me conta aqui, o que você tá pensando em fazer? Se você já pensou, né? Até a nossa próxima prosa. Fica com Deus. Tchau, tchau.